Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para a gente discutir um tipo de exame, se chama tempo de trânsito colônico. É um exame que até então eu não conhecia e a gente teve a oportunidade de fazer esse exame, tive a oportunidade de estudar. Queria passar para vocês alguns aspectos interessantes, eu acho que pode ser uma forma de vocês aumentarem o portfólio de exame de vocês, um exame relativamente simples da gente realizar. Então vamos lá, tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 54 anos, ela relatava uma constipação intestinal crônica com piora expressiva nos últimos 5 anos, ficava até mais de 10 dias sem evacuar, com necessidade de medicação para promover a evacuação, refere fezes endurecida que só apresentava uma consistência mais próxima do normal quando ela fazia uso de laxante. Realizou colonoscopia recente, menos de um ano, onde foi identificado 2 pólipos em colo ascendente, raros vestígios. Foi solicitada tempo de trânsito colônico, que é o exame que a gente vai abordar, e primeiro a gente vai entender que tipo de exame é esse para ver como ele faz e como a gente pode interpretá-lo. Então, o tempo de trânsito colônico é um exame que ele avalia o tempo de trânsito intestinal no cólon, permitindo uma quantificação em horas, uma média quantificação em horas da progressão do bolo fecal no cólon, de uma forma segmentar. Então, passa a formação do cólon direito, do colo esquerdo e do reto sigmoide. Ele vai auxiliar no diagnóstico de alterações funcionais do cólon. Então, a constipação de origem funcional, a intensidade dela e também o segmento onde está mais acometido, a gente vai conseguir caracterizar com esse tipo de exame. Como é que se faz esse tipo de exame? Então, na realidade, você vai administrar uma cápsula por via oral, tá? Em 3 dias consecutivos. Cada cápsula, essa daqui, ó, ela tem 24 marcadores. Então, ao todo, a gente vai ter 72 marcadores. Tá? Porque eu vou tomar 24 no dia, 24 no dia seguinte, 24 no outro dia, né? Tomando uma cápsula cada uma com 24 marcadores. Então, depois desses 3 dias, no 4º dia após o início de eu começar a tomar as cápsulas, eu vou fazer uma radiografia panorâmica do abdômen, tá? E depois vão sendo feitas outras radiografias com a periodicidade de 3 dias até que haja completa eliminação dos marcadores radiopacos, tá? Então, são 3 cápsulas que a gente vai fazer, cada uma em dia consecutivo em relação ao outro, cada uma dessas cápsulas contendo 24 marcadores em anel, que a gente vai poder observar porque eles são radiopacos numa radiografia panorâmica do abdômen, tá? Então, o perfil mais ou menos que fica é esse, e eu vou utilizar um recurso para eu poder tentar dividir ou dar uma estimativa de distribuição, né, desses marcadores, ou em cólon direito, ou em colo esquerdo, ou em colo sigmoide. Entendam como M cólon direito, contemplando metade do transverso, M cólon esquerdo, contemplando a metade distal do transverso e o colo esquerdo, e o reto sigmoide nessa região. Quais são os parâmetros, os reparos anatômicos? Eu vou traçar uma linha nas apófises espinhosas, lombares, tá? Começando desde D11, D12 e indo até L5, ok? E depois eu vou traçar 2 linhas passando na margem interna do ilíaco, tá? Dessa forma. Vou admitir que isso daqui vai ser o M cólon direito contemplando o início do transverso, isso daqui o M cólon esquerdo contemplando o final do transverso, isso daqui o reto sigmoide, ok? E como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer a cada dia, né, que eu vou radiografando, né? Então a primeira radiografia, lembrando que ela vai se dar no 1º dia depois de tomar as 3 cápsulas em dias consecutivos, ou seja, no 4º dia após o início da administração das cápsulas. Eu vou contar quantas cápsulas eu tenho no colo direito, no colo esquerdo, no reto sigmoide e no colo total. E aí eu vou fazer sucessivamente essas contagens até que eu haja uma eliminação total, tá, de todas as cápsulas através da evacuação do paciente. E aí eu vou ter um total de cápsulas que eu vou ter. Para cada cápsula eu admito 1 hora de trânsito. Então, no colo direito aqui eu tenho 12 horas de trânsito, por esse exemplo. No colo esquerdo, 14 horas de trânsito. E no reto sigmoide, em torno de 16 horas de trânsito, porque eu tive na primeira aferição 14 marcadores e na segunda 2 marcadores. Somos 2, 16 horas. Eu vou ter no total aqui 42 horas de trânsito. Então, sob o ponto de vista de avaliação do que é o normal, tá? O normal é um tempo de trânsito para o colo direito em torno aí de 11,3 horas, vamos botar até 12. No colo esquerdo, o mesmo padrão, 11,3 horas, e no reto sigmoide, 12,4 horas, fazendo 35 horas de trânsito, tá? No exemplo aqui desse paciente, ele teve um discreto aumento do tempo de trânsito, mas vamos ver a nossa paciente que tem uma constipação extremamente severa. Então vamos ao caso.
Então aqui eu tentei mostrar para vocês, na realidade, as 5 radiografias que nós fizemos com a paciente. Nós fizemos uma no 4º dia, uma no 7º dia, uma no 10º dia, uma no 13º dia. Em tese era para fazer no 16º, né? Eu estou andando de 3 em 3 dias, mas essa paciente teve um problema familiar, ela não pôde comparecer, a gente fez no dia subsequente. Então eu vou mostrar aqui para vocês, iniciando primeiro no 4º dia. Então vou botar bem ampliado aqui para a gente observar o que está acontecendo no 4º dia. Repare que no 4º dia eu tenho uma ampla distribuição no cólon direito, tem uma ampla distribuição no hemicólon esquerdo e tem já uma razoável aqui no reto sigmoide, tá? Em relação a isso, vamos ver o que acontece para o 7º dia. No 7º dia, observem, eu quase que esvaziei meu colo direito. Talvez eu tenha só um marcador aqui, ó. Meu colo esquerdo tem bastante marcador ainda e o reto sigmoide da mesma maneira. Seguindo aqui para o 10º dia, no 10º dia eu tenho uma quantidade um pouco menor aqui, ó, no colo esquerdo e um pouco maior no reto sigmoide, ok? Vamos ao 13º dia, quase que esvaziamento total, eu tenho apenas um marcador. Repare que esse marcador ele está aqui, ó. Observem, ele está na interface do colo esquerdo com o reto sigmoide. A gente considerou o reto sigmoide porque a maior área dele está em relação ao reto sigmoide. Por fim, tá, a gente, na última radiografia, identificou que não havia mais marcador. Então a gente entende que é o final do exame nesse momento, não há necessidade de novas radiografias, ok? Então vamos voltar ao caso. Então essa é a apresentação de relatório. Então a gente passa o que foi feito do exame, até para o colega entender como é a filosofia da gente executar o exame. Então são ingeridas, né, uma cápsula por 3 dias consecutivos, total de 3 cápsulas, cada uma dessas cápsulas com 24 marcadores radiopacos em cada cápsula, fazendo 72 marcadores no total. Eu vou fazer radiografias a cada 3 dias, iniciando no dia posterior ao término das 3 cápsulas consecutivas que eu estou tomando. Então, no 4º dia, no 7º dia, no 10º dia, no 13º dia e no 16º dia, que era para ser a paciente, por conta daquele contratempo, a gente fez no 17º dia. Se eu tivesse já no 7º dia ou no 10º dia mais nenhum marcador, eu pararia o exame nesse momento. Eu paro o exame à medida que eu não tenho mais marcador na radiografia panorâmica do abdômen, tá? E a nossa interpretação foi que o tempo de trânsito colônico encontra-se significativamente aumentado nos 3 segmentos de intestino avaliado, sobretudo no colo esquerdo. Destaco também que até o 7º dia havia uma considerável quantidade de marcadores no colo esquerdo, em torno de 33, favorecendo uma hipomotilidade ou uma inércia colônica dominante nesse segmento. Só para vocês terem uma ideia, o tempo de trânsito do colo direito foi de 22 horas, o normal é 11,3. Óleo do colo esquerdo, 80 horas e o normal é 11,3. O tempo de trânsito no reto sigmoide em torno de 43 horas, o normal é 12,4. E olha o tempo de trânsito colônico total dessa paciente, 145 horas, o tempo normal é de 35 horas. Tá? O ultrassom nosso paciente já tinha uma manipulação a nível da junção ano-retal. Então esse exame, gente, ele é interessante para você caracterizar, primeiro, que o dado é funcional, tá? Segundo, quantificar esse processo de lentificação de motilidade colônica. E terceiro, para você talvez identificar um segmento que seja de inércia desproporcional, como a gente identificou nesse segmento aqui de cólon esquerdo. Ele está desproporcionalmente maior do que o colo direito e do que o reto sigmoide. Tá? Então, talvez nessa situação tenha que se ponderar a possibilidade até de um tratamento cirúrgico para essa paciente, uma hemicolectomia esquerda. Tá? É óbvio que tem que se terminar, né, tem que se esgotar as possibilidades de tratamento farmacológico e clínico para essa paciente, né, esgotando-se e tendo esse dado do exame de imagem, a gente pode pensar na possibilidade de um tratamento cirúrgico para essa constipação crônica, ok? Então esse é o exame que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço a todos.